Eu queria que os irmãos abrissem aí, ó, bem rapidinho. Vou te dar um minutinho, não, 30 segundos. Você vai abrir a Bíblia e deixar preparado em 3 passagens. Nós vamos fazer menção, mas, Zelinda, é rapidinho. É pequeno. Amém. Filipenses 2. Abre aí, Filipenses 2. Filipenses, você vai deixar aberto em Filipenses 2. Vai deixar em João 19. São versículos bem pequenos, é necessário fazer menção dele essa noite. E também você vai abrir em Mateus 27. Mateus 27. Vai deixar aí em João 19. Em Filipenses 2. Filipenses 2. Começando em Filipenses 2. São 3 versículos bem pequenos, só para nós meditarmos esta noite. Todos encontraram? Filipenses 2, no versículo 5, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 5. Que diz assim, olha: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Agora, vamos lá em João 19:30, está escrito assim, olha, João 19:30, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando-se a cabeça, entregou o seu espírito. Agora em Mateus, bem rapidinho, Mateus 27:46, Mateus 27:46, que está escrito assim, olha: e perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Amém? Pai, exaltamos e glorificamos o Teu nome esta noite, através dos louvores entoados aqui, Senhor. Pai, peço a Ti, ó Deus, neste momento, que o Senhor venha falar conosco, Deus. Agradeço a oportunidade, Pai, que o Senhor fala com a Tua igreja, Deus. Pai, obrigado por tudo que tem feito em nosso meio. Sabemos que o Senhor é bom, e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Raquelzinho, tem jeito de colocar ali só a foto da cruz? Só a cruz, por favor. Irmãos, nós fizemos menção em 3 versículos aqui, chave, porque se faz necessário do que eu vou falar esta noite, do que eu irei pregar, o que Deus colocou no meu coração essa noite. Mas primeiramente, irmãos, para nós falarmos um pouco de Jesus, eu queria falar esta noite a respeito da cruz de Cristo. Queria falar esta noite a respeito do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Queria falar esta noite, trazer o meu coração ao seu coração, trazer à nossa memória aquilo que o Senhor fez. Porque se nós olharmos do Velho Testamento até o Novo, de Gênesis e Apocalipse, e precisamente antes de Jesus aqui no Novo Testamento, se nós formos olharmos
Jesus fez algo assim, irmãos. Deus, através do teu filho, fez algo tremendo para a humanidade. Mas o que eu queria falar para você esta noite é que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é algo maior, irmãos. Às vezes foge da nossa compreensão, às vezes foge da nossa compreensão de entendermos o sacrifício que Jesus fez na cruz. Por quê? Porque foi algo grandioso, irmãos. É Deus pegar o seu filho e entregar pela humanidade que não merecia. Você está entendendo? Quando nós olhamos para a cruz, é olhar para Jesus e olhar e meditar e refletir e dizer: olha, meu Deus, o que Jesus fez, quão grande é esse ato que Jesus fez, por amor a mim e a você. E detalhe, nós não merecíamos. O detalhe é você fazer algo para alguém que não merece. Sabe por quê, irmãos? Quando dentro de um contexto você faz algo para alguém que está se esforçando, que está merecendo aquilo, você faz e reconhece, é uma recíproca. Você está fazendo porque a pessoa está merecendo. Agora, você fazer algo para alguém que não merece, irmãos, isso é extraordinário da parte de Deus para conosco. Mas antes de falar disso, nós precisamos voltar um pouco lá atrás, no início de tudo, em Gênesis, quando Deus cria Adão, sopra ali o fôlego de vida, e a partir daquele momento, Adão começa um relacionamento com Deus. Só que o relacionamento com Deus, entre Deus e Adão, é um relacionamento saudável, um relacionamento a qual Deus, a tua palavra diz que ele ia todos os dias, na viração do dia, ele ia todos os dias para quê? Para conversar, para dialogar com Adão. Então Adão tinha um relacionamento de pai para filho mesmo com Deus, porque Deus falava com Adão, Deus conversava com ele, o relacionamento com ele era algo tremendo, irmãos. Só, irmãos, que a Bíblia vai dizer, todos nós sabemos, que Satanás, não satisfeito com a criação de Deus, ele arquiteta um plano. Opa, peraí, Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, e agora ele pensa: eu vou fazer com que o homem caia também. Irmãos, sabe por quê, irmãos? Nós temos que entender uma coisa, nós temos que pensar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho fora da caixa, vamos dizer assim, porque quando você olha para Jesus, o adversário de Jesus é Satanás, mas quando você olha para Satanás, o adversário dele é Jesus. Uma comparação simples. Por quê? Porque Jesus é a verdade, ele é a vida. Satanás é um mentiroso, ele é o traidor, ele é um mentiroso, ele é aquele que quer derrubar, quer deturbar, quer fazer todas as coisas contrárias a Cristo. Mas só que Satanás, quando ele olha, ele pensa assim: opa, eu vou fazer com que esse camarada caia, fazer com que Adão caia. Só, irmãos, que quando nós olhamos para a Bíblia, por que Satanás caiu? Por que Satanás foi lançado de lá de cima? Motivo simples, ele queria ser maior do que o Criador, ele queria ser maior do que Jesus, do que Deus, assim dizendo, ele queria ser maior do que Deus. Ele pensou: opa, eu vou sentar lá nas alturas, eu vou ser semelhante a ele, eu vou ser maior do que ele. E aí o orgulho vem, e aí Satanás cai. Mas quando nós olhamos para Adão, quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que quando a serpente, influenciada ali, pelo diabo, chega até Eva e começa a conversar, e aí vai todo o processo e Adão cai. O que ele fala para Adão? A serpente vai falar para Adão, vai falar para Eva: olha aqui, vocês serão semelhantes a quem? A Deus. Come do fruto, vocês vão ser semelhantes a Deus. Ele tentou ser semelhante, ou até mais do que Deus, e por isso ele caiu.
E agora ele quer colocar na cabeça de Adão, ele quer colocar em Eva que eles também serão semelhantes a Deus. E aí acontece o que aconteceu. E Adão cai. Eva cai, todo mundo sabe da história, e Adão em seguida. Só que aí, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Vamos trazer para o dia de hoje. Vamos trazer para o dia de hoje. Porque Satanás, ele usa das artimanhas para fazer com que nós venhamos nos cair, nos afastar de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. O que faz separação entre eu e você é o pecado. Só que vamos trazer para o dia de hoje. Existem algumas portas que Adão abriu ali, que eu posso trazer para o dia de hoje, para nós. Algumas portas que nós devemos fechar, para que nós não tenhamos, sabe, essa mesma ideia, esse mesmo contexto, essa mesmo que aconteceu com Adão. E uma porta dessas é a porta do orgulho. Nós devemos fechar essa porta, a porta do orgulho. Porque quando nós somos orgulhosos, nós deixamos a soberba subir para cima, para o nosso coração. E uma vez a soberba em nosso coração, irmãos, a Bíblia vai dizer o que? Que Deus abate quem? Soberbo. Deus detesta o soberbo. Então, irmãos, é uma porta que nós devemos fechar. Nós também devemos fechar a porta da ira. Não devemos irar. A Bíblia diz que nós não devemos irar. Devemos fechar também a porta do medo, da ansiedade, a porta da falta de perdão. Porque a Bíblia diz assim: Deus, olha, se você não perdoar o seu irmão, como é que você quer que Deus te perdoe? Fecha essa porta também. Eu vou só adiantar um pouquinho, que é só a introdução. A tentação sexual, outra porta também que nós devemos fechar. A dúvida da nossa identidade de ser filho de Deus. Irmãos, o que acontece? Agora vamos falar um pouquinho da cruz. Da cruz. Nós precisamos olhar para a cruz. Por quê? Porque Jesus é aquele que salva, é aquele que cura. O sangue de Jesus tem poder para nos perdoar, para nos livrar de todo mal. O sangue de Jesus derramado na cruz, de alguém inocente, que não era pecador, mas se fez pecador, por mim e por você, nos salva. Ele nos remide de todo pecado. Irmãos, quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos entender isso, nós precisamos entender o sacrifício de Jesus. E agora, eu quero trazer para vocês, que Jesus, o Filho de Deus, irmãos, se passaram muito tempo entre Adão até Jesus, se passaram muitos anos, e não tinha ninguém. Deus olha para baixo e não tem ninguém que poderia fazer isso. Não teria ninguém, teria que ser o próprio Filho de Deus. Sabe por que teria que ser o Filho de Deus, irmãos? Porque nós, ser humano, na nossa capacidade, a nosso entendimento, nós não teríamos coragem de dar o nosso filho em favor de alguém que você nem conhece. Nós, como ser humano, irmãos, presta atenção. Quem é pai e mãe aqui vai saber. Se você se deparar com alguma situação e alguém virar para você e falar assim: olha, você vai ter que entregar seu filho para essa igreja aqui. Irmãos, seja sincero, tem alguém aqui que vai fazer isso? Não faz, irmão. Não faz. Então Deus, no seu infinito amor, Ele olha para a terra e diz: vou ter que fazer algo. Vou ter que resgatar essa comunhão perdida com Adão. Eu vou ter que usar o meu próprio filho para resgatar, para trazer essa restauração entre mim e o homem. Porque a Bíblia vai dizendo assim: olha, que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Quando ela diz destituídos estamos da glória de Deus, nós estamos separados de Deus. E aí o que Deus faz?
filho, não vai ter jeito, você vai ter que ir. Aí Jesus desce, irmãos, nessa terra, todo mundo conhece, sabe o processo, e o Senhor começa a passar, Jesus começa a passar por alguns momentos, por algumas coisas ali, então, irmãos, eu quero chamar a sua atenção, que a vida de Jesus aqui não foi fácil, para chegar a isto, não foi fácil. Jesus sofreu? Muito, muito, para chegar ali na cruz, houve um longo caminho, para começar, Jesus, quando ele é batizado, Jesus é transportado pelo Espírito até o deserto, para ser o quê? Tentado. Você acha que você não vai ser tentado, não? Vai. Eu e você vamos ser? Vamos. Só que Jesus estava alicerçado aonde? A palavra. Como é que eu e você vamos vencer a tentação se nós estivermos alicerçado na palavra? Ninguém que não esteja alicerçado na palavra, ele não consegue vencer as tentações. Sabe por quê? Porque nós não temos força suficiente. Quem dá força é Ele. Então Jesus foi sendo tentado, Jesus foi ali, eles tentaram Jesus, e Satanás tentando, e Jesus foi vencendo, através da palavra, tal. Só que aí os anos vão se passando, Jesus vai crescendo, Jesus vai, o tempo vai passando, e aí chega um momento crucial na vida de Jesus. Que momento é esse? Quando Jesus vai para aquela cruz. Mas antes de ir para a cruz, interessante, irmãos, fazendo leitura, livro de Mateus ali, a Bíblia diz que Jesus vai até o Getsemane, Jesus vai orar, Jesus chama os seus discípulos, e chega um certo momento, ele leva com ele Pedro, e os dois filhos de Zebedeu, mais um pouquinho mais para frente, e eles avançam mais um tiquinho e vai orar. Jesus começa ali a orar, e Jesus diz assim: Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice, mas que todavia se cumpra a tua e não a minha. Olha que interessante, Jesus está dizendo para ele: Pai, se possível, afasta de mim, mas todavia eu me coloco à sua disposição, cumpra o teu querer. É esse o propósito? É isso que tem que ser feito, Pai? Eu me coloco diante de ti. Você está entendendo o que Jesus está fazendo? Ele está se colocando diante do Pai. Cumpra o teu querer, o teu propósito, para que eu resgate aqueles que o Senhor vai me dar. Você está entendendo? E aí Jesus, ali no Getsemane, orando, angustiado, e aí todo mundo sabe da história, chega Judas, o soldado chega, pega Jesus, leva Jesus, leva Jesus, prende Jesus, Jesus vai ser levado para o Sinédrio, Jesus vai sendo interrogado, sabe, Jesus vai ali sendo interrogado, e faz aquele processo todo, até que chega no processo da crucificação. E eles pegam Jesus ali naquele momento, e Jesus começa a caminhar em direção ao Gólgota, o Monte da Caveira. Jesus começa a caminhar em direção, só que Jesus começa a caminhar, irmãos, e na caminhada ele, olha, é por mim, por você, ele começa a andar e começam a cuspir nele, eles começam a xingar Jesus, eles começam a dizer que ele estava blasfemando. Jesus ouviu todas, sabe, irmãos, tudo aquilo que uma pessoa não precisaria ouvir naquele momento. Ele passou tudo isso por mim e por você. E sabe o que é interessante quando nós lemos aqui no primeiro versículo? A Bíblia diz assim, olha: de sorte que tendo ele, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que tendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou a si mesmo. Sabe o que Jesus está fazendo, irmãos?
Por exemplo, um exemplo. Eu estou com esse terno. Um exemplo, para que você entenda. Vamos dizer que aqui eu estou na forma, irmãos, entenda, é só uma suposição. Aqui eu estou na forma de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, aqui eu estou na forma de Deus. O que ele fez? Ele se despiu. Como se ele tivesse feito isso. Deixa a forma de Deus. Agora eu apresento diante de vocês como homem. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo. O que eu aprendo com isso? Jesus não usou da forma e da condição de ser filho de Deus para vir fazer o que ele fez por mim e por você. Ele se esvaziou dele mesmo. Quantas pessoas estão precisando esvaziar de si mesmo? Quantos de nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos? Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos cheios de nós, não há espaço para Deus. Quando nós estamos cheios de nós, não tem espaço para Deus. Nós precisamos esvaziar de nós mesmos e deixar que Deus faça isso. Deixar que Ele venha sobre nós, que cumpra a vontade dEle, o querer dEle em mim e você. Um homem e a mulher cheio de si mesmo, ele não pode ser cheio de Deus. Você está entendendo? E aí Jesus começa ali a caminhar em direção ao Gólgota, começa a sofrer. Eles começam a dizer: você está blasfemando, cospe nele. E ele começa a andar com aquela cruz, irmãos. Ele começa a caminhar. Quando eu olho para essa cena, eu vejo Jesus caminhando, dizendo: olha, é por você, Vera, que eu estou caminhando. É por você, Breno, que eu estou carregando isso aqui, ó. É por você, Sérgio, que eu estou carregando a cruz. Por você, Diovaldo, Jaqueline, Robson. É por vocês que eu estou carregando a cruz. Porque Deus diz assim: olha, ei, vai aqui, dá esse fardo aqui. Vocês não conseguem carregar, mas eu carrego para vocês. Ele está dizendo: olha, vocês não conseguem carregar esse fardo, mas joga sobre mim e toma o meu, que o meu é leve, mas me dá o seu, que o seu é pesado. Sabe o que eu estou dizendo para você esta noite? Pega o seu fardo que está pesado, joga aqui, ó. Joga em mim que eu carrego. E eu te dou o meu que é leve. Jesus começa a caminhar, começa a andar, começa a caminhar. E aí, irmãos, vai chegar num ponto que Jesus chega naquele lugar e vai ser crucificado. E interessante que quando Jesus está ali na cruz, eles colocam 2 ladrões também. Colocam 2 ladrões. Só que nós fizemos menção aqui, uma coisa que também me chamou muito interessante, que ele disse assim: olha, lá em Mateus, ele fala assim, nós acabamos de ler aqui, olha: e perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Presta atenção aqui, deixa eu te falar um negócio. O único momento que Jesus ficou sozinho foi nesse momento. Por quê? Deus aqui virou as costas para ele. Você está pregando a heresia. Não. Sabe por quê? O que faz separação entre mim e você? É o quê? O que faz separação entre nós e Deus é o... Só que quando Jesus é levado para a cruz, está lá, Ele toma sobre si todos os nossos, e aí Ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? Porque o seu pecado, o meu pecado, o pecado da humanidade caiu sobre Ele. Ele não era pecador, mas se fez pecador naquele momento. Irmão, imagina agora. Foi o único momento que ele ficou ali sozinho. Mas por um pouco espaço de tempo,
ele se encheu ali naquele momento de toda a sorte de pecado que você imagina. O meu, o seu e da humanidade caiu sobre ele naquele momento. Ele diga: Deus meu, por que me abandonaste? Mas era necessário aquele momento. Agora imagine, irmãos, quando eu falo que Deus virou, imagina se fosse você, imagina se fosse seu filho, passou por tudo e você vendo ele ali, irmãos, não podia fazer nada, era propósito. Jesus precisava, irmãos, era o propósito de Deus, ele precisava passar por aquilo ali, não tinha como fugir daquilo, não tinha como ele fugir daquilo. Só que Jesus vai falar assim, Jesus, em João 19, vai dizer assim, olha, e quando Jesus estava ali, eles molharam a esponja de vinagre, colocando na boca de Jesus, e disse ele assim, olha, está consumado, e inclinou a cabeça e entregou o seu espírito. Presta atenção aqui, presta atenção, Jesus naquele momento, Jesus morre, naquele momento literalmente Jesus morre, só que a morte de Jesus foi numa sexta-feira, Jesus ressuscitou no domingo, na sexta era a sexta da preparação para o sábado, o Shabat, e no sábado ninguém fazia nada. A Bíblia vai dizer aqui que as mulheres prepararam, compraram as especiarias para elas levarem no domingo até Jesus, para ali, para passar no corpo, aquele negócio todo. Só que Jesus morre na sexta, e no sábado ninguém foi até o túmulo. Só que nesse meio tempo, o corpo de Jesus ali, e Jesus vai até um lugar chamado Hades. Em espírito Jesus vai até o Hades, um lugar onde em hebraico chama Seol, em hebraico, e o Hades, como o Novo Testamento foi escrito no grego, chama Hades. Jesus desce até aquele lugar, Jesus desceu até lá, Jesus foi proclamar naquele lugar. Sabe o que Jesus está fazendo? Olha aqui, é como se acontecesse isso aqui, ó. Por exemplo, o pastor viajou, o pastor não está aqui, viajou, para que vocês entendam, o pastor viajou, não está aqui, você está na sua casa, aí de repente você escuta lá no portão, está batendo alguém no portão, aí você vai abrir, na hora que você abre, você não está esperando, sim ou não? Você não está esperando, você dá de cara com quem? O pastor. Você vai, mas você não está viajando? É mais ou menos para que você entenda, você olha e fala, mas pastor, você não está viajando? O que aconteceu com Jesus naquele momento, irmãos? Irmãos, olha para cá, vamos conjecturar, pensando comigo, eu pensando assim, imagina, irmãos, quando Jesus morre lá na cruz, imagina lá no Hades, imagina lá embaixo, o que o diabo estava fazendo? Vencemos, consegui o que eu queria. Pode ter pensado assim, sim ou não? Pode. Vencemos, Jesus, conseguimos o que nós queríamos. Aí, irmão, imagina eles lá na farra, lá naquela, imagina Jesus chega, irmão, Jesus desce lá embaixo, a Bíblia fala que Jesus desceu até as profundezas da terra, nesse lugar chamado Hades, aonde as pessoas que morriam iam para lá, tanto os salvos como os não salvos, só que havia uma diferença. Por quê? Porque tinham os salvos e os não salvos, e lá tinha um abismo. Você pode olhar isso no livro de Lucas, Lucas vai dizer isso, na passagem do rico e do Lázaro, passagem do rico e de Lázaro, a Bíblia vai dizer que o rico estava lá do lado de lá, e Lázaro do lado de cá,
e havia um grande abismo no meio deles, então não tinha como nenhum passar para lá e nenhum passar para cá. Sabe o que Jesus fez? Jesus desceu lá embaixo. Sabe o que Jesus foi fazer lá? Jesus foi dizer: opa, ei, eu sou aquele de quem Noé falou para vocês. Sabe aquele lá que Noé falou? Eu sou ele. E a Bíblia diz que houve ali uma batalha naquele lugar, e Jesus chega e diz para a morte: olha, isso não te pertence. Tomou a chave da morte na mão dele. Sabe o que Jesus está fazendo? Ei, você não tem poder sobre os meus mais. Você é salvo aí? Quem crê, quem crê? Jesus está dizendo assim: olha, você não dá isso aqui, isso não te pertence. Jesus desce lá embaixo e toma a chave da morte nas mãos dele. E diga: olha, sabe o que eu aprendo? Jesus está dizendo: olha, nos meus você não tem poder nenhum. Aí a Bíblia vai dizer que aquele que crê, ainda que morto, Jesus toma a chave e leva consigo. Mas Jesus, aonde que Jesus venceu? Aonde que Jesus venceu o diabo? Lá na cruz. Quando Jesus disse assim: olha, está consumado. Ali, a Bíblia diz que Jesus triunfou sobre os principados e potestades, sobre todos, irmãos, ali na cruz. Por isso que eu digo para você que nós tenhamos que olhar para a cruz, reconhecer o sacrifício de Jesus, e entender que a cruz salva, que a cruz liberta, que a cruz restaura, que a cruz é que transforma, que a cruz é que faz aquilo na nossa vida, através do Filho de Deus, através de Jesus. Quando eu e você temos que olhar para a cruz e dizer: meu Deus, quão grande foi o sacrifício de Jesus por mim. E muitos não entendem. Muitos não entendem. Irmãos, isso não foi brincadeira não. Isso custou a vida, o sangue de um inocente. Só Deus mesmo, pelo seu amor, poderia fazer isso pela humanidade. Ele olha para a terra e diz: mas não tem ninguém. Lembra da passagem de Isaías? Deus está abrindo os olhos dele, ele está vendo ali, contemplando a glória de Deus. Deus diz: olha, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías se apresenta diante dele: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Jesus está falando a mesma coisa para o Pai: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas todavia não se cumpra a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus está dizendo assim: olha, se pudesse, poderia passar de mim, mas todavia, cumpra o teu querer, a tua vontade. O que ele está dizendo? Olha aqui, é doloroso, em outras palavras, é doloroso. Pai, eu vou passar por isso, Senhor, eu tenho que fazer isso, mas eu vou fazer. Quantas vezes Deus requer de nós algo para nós fazermos a parte dele, em função do reino, e nós não fazemos? Quantas vezes, igreja, nós não fazemos? Colocamos empecilho em tudo, obstáculo em tudo, e não fazemos. O maior sacrifício quem fez foi ele. O maior sacrifício que a humanidade já pôde presenciar na história da igreja, do mundo, foi Deus entregar o seu filho. E detalhe, como eu falei, para um povo que não merece. Deus vai, quando ele desce, irmãos, eu fico imaginando, irmãos, a cara de espanto, porque o diabo achou que ele poderia triunfar sobre Jesus, mas era necessário Jesus passar por isso, porque se Jesus não passasse, irmãos, eu e você não teríamos essa liberdade que nós temos hoje. Estavam todos condenados. E
E detalhe, a Bíblia diz assim, olha, quando Jesus está falando, está pregando, ele fala assim, olha, quem crê e for batizado será, mas quem não crê está com, a Bíblia também vai dizer, olha, feliz é aquele que não tem parte na segunda morte. Não queira ter parte na segunda morte não, irmãos. Sabe por quê? Porque a segunda morte é o dia do juízo, quando Deus vai julgar todos, e aí vai pegar o anticristo, ele vai pegar Satanás, ele vai pegar e julgar no lago de fogo, onde o fogo arde continuamente, e é eterno, é para sempre. Você está entendendo? Feliz é aquele que não tem parte na segunda morte. Ouça isso, porque o dia do juízo vai chegar, irmãos, queira a humanidade sim ou não, vai chegar o dia do juízo. A Bíblia diz só que naquele grande dia, todos iremos comparecer diante do trono branco. E é o dia em que a Bíblia diz assim que Deus não vai julgar. Sabia disso? Deus não vai julgar ninguém. Mas a Bíblia está dizendo assim que Deus deu o poder, o Filho de julgar. Deus não vai julgar, mas Ele deu o poder ao Filho, a Jesus, de julgar. E uma vez o poder de julgar, hoje Ele é meu e seu advogado, mas amanhã Ele é o juiz. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo aí o evangelho, tal, a graça, aquele negócio todo, amém, tem que ser o evangelho da graça mesmo, mas muitas pessoas estão se esbaldando demais, é graça sobre graça, é isso, aquilo outro. Ei, irmão, tem que tomar cuidado com esse negócio. Sabe por quê? Porque hoje Ele é o nosso advogado, mas amanhã Ele será o juiz. E como advogado hoje, Ele defende a mim e você, mas amanhã como juiz, a função dele é julgar. Nós temos que tomar cuidado com isso. Hoje Jesus é o nosso advogado, mas amanhã Ele é o nosso juiz. Como juiz, irmãos, Ele vai julgar as suas boas obras, ruim, pelo que fizemos, deixamos de fazer, ou que fizemos meia boca, ou que fizemos de qualquer jeito. Ele vai julgar, querendo ou não, toda a humanidade, porque a Bíblia diz assim, olha, que em nenhum nome foi dado tanta autoridade quanto no nome de Jesus, e aonde todo joelho se dobrará diante dele. Irmãos, então quando a Bíblia diz assim, olha, todo joelho se dobrará diante dele, toda língua confessará que Ele é então não tem escapatória, irmãos. Então não tem escapatória. Não adianta correr, não adianta fazer igual a Elias, eu vou correr para a caverna e esconder, porque aqui ninguém vai me achar. Elias fugindo ali de Jezabel, mas Elias escondeu, Deus falou assim, Elias, Deus do céu, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Vem para fora, Elias. Vamos esconder aonde? De Deus? Aonde? Aonde iremos esconder, irmãos? Então nós temos que ter consciência que naquele grande dia todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, diante do trono branco. Nós iremos comparecer. Só que a Bíblia está falando para mim e para você, olha, Elias é aquele que não tem parte na segunda morte. Então o que eu e você temos que fazer, irmãos, é firmar o nosso pé em Cristo. Firmar o nosso pé em Cristo. Irmãos, ainda que está difícil, ainda que você dá uma balançada para a direita, para a esquerda, mas continua firme.
Sabe por quê? Porque lá no livro de Apocalipse está dizendo assim, olha, e aquele que for fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que for fiel, dar-te-ei isso, dá isso, dá isso. É promessa para mim, para você, mas Jesus está dizendo assim, olha, aquele que for fiel até... Então, irmão, seja fiel. Seja fiel. Mas vai chegar um dia que Jesus vai descer sobre este lugar para buscar a sua igreja. E se Jesus volta aqui hoje, nós estamos preparados, será? Será que se Jesus voltar hoje, nós estamos preparados, irmão? Será que nós podemos olhar para a cruz e dizer, Senhor, sabe Deus, eu conheço o sacrifício que o Senhor fez, eu estou preparado. Será que alguém aqui está preparado, irmãos? Será que alguém aqui está preparado? Sabe, irmãos, o Evangelho, quando nós fazemos, quando você começa a ler a palavra de Deus e tal, ele, sabe, o Evangelho, ele confronta a gente com algumas coisas, mas tem que ser assim mesmo, tem que confrontar mesmo. Ele nos confronta de algumas maneiras, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de relacionar com Deus, na nossa maneira de relacionarmos com o próximo. O Evangelho muitas vezes ele confronta, por quê? Porque em muitos casos, irmãos, nós estamos acostumados aquele jeitinho de, sabe, de servir a Deus, sabe, de congregar ali e tal, mas assim do meu jeito, servir o Senhor assim, do meu jeito. Ouça uma coisa, o Evangelho não tem que adaptar ninguém, é nós que temos que adaptar o Evangelho. Muitas pessoas acham que o Evangelho tem que adaptar ele, o Evangelho tem que ser de acordo com o que ele pensa, de acordo do jeito que ele quer, mas não é assim que funciona. Nós que temos que adaptar o Evangelho, não o Evangelho a nós. É igual uma empresa, irmãos, é igual uma empresa, vamos trazer aqui uma comparação simples para que você entenda. Você vai entrar numa empresa, quando você entra, eles vão falar assim, aqui, ó, tem normas, tem isso, aquilo, outro. É assim, você quer? Beleza, você vai, eu quero. Então você está se sujeitando ali a comprometer e adaptar as normas da empresa. Agora, você não pode chegar lá na empresa e eu falar assim, aqui, ó, esse horário é esse, você vai fazer isso, ah, mas isso aí não dá para mim não, isso aqui eu não posso fazer não, esse horário para mim, uai. Você está entendendo? Só para uma comparação fica mais fácil entender. Então o Evangelho não tem que adaptar nós que temos que adaptar a ele. Isso aqui é um manual para mim e para você. Só que aqui vai ter uma palavra de exortação. Vai ter uma hora que você vai ler o Evangelho aqui, ele vai puxar a sua orelha. Vai ter hora que Deus vai falar, opa, peraí, não é assim que funciona não, você tem que mudar o seu jeito. Não é assim que funciona, o seu modo de pensar está errado. Aí você falou, vai confrontar a mim e você. Mas faz parte? Faz parte. É um processo. É um processo. Jesus, irmãos, ele não chegou ali de qualquer maneira não. Houve um processo na vida de Jesus. Foi crescendo, foi tendo conhecimento ali de ler ali a palavra, as escrituras, compareceu diante do Sinédrio, quando precisou ali. Jesus foi no templo, lê aquela passagem de Isaías, todo mundo sabe. Jesus convivia, se relacionava, Jesus pregava, Jesus alimentava. Foi um processo que Jesus passou até chegar aqui. Só que o que eu quero chamar a sua atenção é o reconhecimento desse sacrifício. Eu quero chamar a sua atenção esta noite é isso aqui, ó. Olha para a cruz. Não olha para a circunstância, porque se você olhar para a circunstância, você não vai nem entrar naquela porta para dentro. Se olhar para a circunstância que está vivendo, não passa daquela porta para dentro. Por que não vai passar? Sabe por quê? Porque é a luta do mesmo jeito. Não é o fato de nós estarmos aqui dentro, nós estamos livres das lutas, não é isso, nós estamos sujeitos a isso sim.
Porque ele se sujeitou a isso. Ele se esvaziou de si mesmo, ele se sujeitou. Jesus teve fome, teve sede, fez as mesmas necessidades que nós, irmãos. Então, mas ele não olhou para a circunstância. Eu disse aqui no jardim de Getsemenes, ele disse: olha, se possível, passa de mim, mas todavia cumpra a sua vontade. Mas ele passou por todo o processo. Eu e você também temos que passar. Por quê? Porque servir a Deus é fácil? Não é fácil não. Não é fácil não. Se fosse fácil, isso aqui estava lotado de gente. Mas por que às vezes não está lotado de gente? Porque as pessoas não querem se submeter ao senhorio de Cristo. As pessoas não querem. Infelizmente as pessoas não querem se submeter ao senhorio de Cristo. E aí quer servir de qualquer jeito. Não pode, não dá. Não pode, não dá, de qualquer jeito não dá, não consegue servir a Cristo de qualquer jeito. Ele venceu. E mais interessante que ele diz para mim e para você assim: olha, tem de bom ânimo. Jesus está dizendo para mim e para você assim: em meio à luta, irmãos, em meio às adversidades, Jesus vira para mim e para você e fala assim: tem bom ânimo, eu venci, mas vós também podereis vencer em meu nome. Venceu, ele triunfou na cruz, ele venceu, para que eu e você também podemos vencer. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus.